Hoje era o Gil, né? Mas aí ele teve um compromisso e ele falou: será que você pode me substituir? Eu falei: de jeito nenhum, você é insubstituível, mas tentarei. Não, não, é brincadeira. A gente tem que estar sempre pronto, né? Quando o Senhor quiser te usar. Com a primeira música que a gente cantou aqui, né? Quero andar nos teus passos, seguir teu caminho e andar levando e testemunhando daquilo que Deus tem feito por nós. Eu tenho que confessar para você que eu sou apaixonada por Jesus. Eu amo tanto esse Senhor. Glória a Deus mesmo. E eu quero realmente dizer para você que não tem outro jeito a não ser escolher a bondade do Senhor. Se a gente realmente olhar para Ele, olhar para o alto, em vez de ficar olhando para o chão, se a gente mudar a nossa postura, muito já começa a melhorar, né? Então, eu queria compartilhar com vocês um pequeno estudo que fala de ser bondoso, que realmente o Senhor fale conosco essa noite. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui pela Tua misericórdia. Te pedimos realmente que neste culto, em que todos nós viemos buscar a bênção do Senhor, nós viemos colocar mesmo no altar do Senhor cada problema, cada aflição, tudo aquilo que quer roubar a nossa paz. Esse mundo realmente temos neste mundo um inimigo. Ele está aí trabalhando para roubar, matar, destruir, mas o nosso Deus já é vitorioso e nós estamos contigo, Senhor. Nós sabemos que o nosso Redentor é vivo e queremos viver também de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós e não de acordo com o que o diabo tem planejado. Nós queremos andar realmente no teu caminho, então fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós temos realmente um Deus tão bom, tão maravilhoso. E a gente vai ler aqui uma historinha, que está em 1 Samuel 18, de 1 a 5. Essa história conta de um pacto de amizade, e que realmente ela descreve como que Jonatas se apegou à alma dele, a Bíblia fala, se apegou a Davi. E ali acontece uma coisa bonita, né? Em hebraico se fala assim, nepresh, que quer dizer alma, e Aab, que em hebraico quer dizer amor, mas no sentido de ligação, né? Acontece algo ali muito profundo. E essa palavra, nepresh, só aparece ali em 1 Reis 5:1, num contexto de aliança, que era um contrato. Então, Deus fez algo muito forte ali e é um exemplo para nós. Vamos ler, então, 1 Samuel 18. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e ele era benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Davi devia ser um cara assim com uma personalidade muito interessante, que ele tinha uma alegria, uma intrepidez, ele era soldado, ele era protetor, ele era o cara.
ele falando ali com Saul. Jonatas, só de olhar, já ficou assim, cara, eu amo esse cara, é meu irmão, é uma gêmea aqui, né? A gente vai ter algo muito forte aqui. É interessante mesmo. Então, como a gente leu aqui, essa ligação que houve com eles é como se fosse realmente um contrato em que as duas partes são dependem uma da outra, né? Um negócio bom é assim, né? Quando as duas partes realmente vão ter como é que a gente fala, né? Em negócios, vai ter um privilégio lá, vai ter enfim, quando há uma sociedade, tem que ser um negócio bom para as duas partes, né? Mas, na verdade, uma parte depende da outra. Existe algo ali, né? Uma aliança é assim, né? E aí Jonatas fez isso. Ele fez uma aliança de amizade com Davi, né? Isso já apareceu ali quando ele deu o quê? A gente acabou de ler. Ele deu a capa, deu o escudo, deu a espada, deu tudo. Isso também tem um simbolismo interessante. Ele era o filho do rei, Jonatas. E, na hora que ele passa tudo para Davi, ele reconheceu a escolha de Deus, como Davi sendo o próximo rei. Se ele fez isso conscientemente, inconscientemente, mas ele realmente escolheu se agradar da vontade de Deus. Então, ali aconteceu isso, né? Davi já tinha essa sinceridade profunda, né, nesse relacionamento. Eles se encontraram umas 4 vezes, cada vez era uma coisa que acontecia. Essa lealdade aí foi provada de várias maneiras. Jonatas teve que ajudar quando Saul adorava Davi, mas, de repente, todo aquele amor, que aqui fala até que os servos de Saul adoravam Davi. Um dia Davi virou, né? Ou Saul virou. Aí ele começou a querer perseguir Davi, matar Davi, e Jonatas protegia, não é? Aconteceram várias coisas. Mas esse sentimento de Jonatas, que abnegadamente passou o trono, né, simbolicamente para Davi, me impressiona. Porque ele devia ser um cara bom, ele devia ter um olhar bom. E ali os dois resolveram se tratar com bondade. Os dois. Eles pensaram nisso e eles escolheram agir assim. A bondade aconteceu ali no meio deles. Uma bondade que não teve nada que quebrasse. Várias coisas aconteceram, várias aflições, várias provações. Mas a lealdade se manteve até o fim. Outro dia aqui, pastor Luiz comentou que Davi um dia falou, quando ele já era rei, existe alguém da casa de Saul que eu possa abençoar, que eu possa, né? E ali chamaram o servo de Saul, esqueci o nome dele, Abigail, sei lá, Abigail, né? E ele foi e falou, tem o filho de Jonatas, que, aliás, ele tinha os pezinhos quebrados, ele era coxo. Então, ele tinha dificuldades, com certeza. Na Bíblia não descreve, mas ele certamente andava se arrastando, ou então fizeram algum jeito dele ser carregado. Não sei como era a vida desse rapaz, deste homem, né? Que ele também já tinha um filho, né? E Davi diz, não, eu vou deixar você comer na minha presença, não foi o que o pastor falou aqui? E você vai também. Ele devolveu, ele fez até mais. Ele devolveu a casa de Saul para esse rapaz. Ele deu, né, a herança. Então, ele fez mais ainda. Porque você sabe, quem gosta de ver filme, eu não vou falar de... Vou falar de dorama. Quando tem dorama histórico, tem aqueles conflitos. Os reis têm que dizimar o rei anterior com todas as suas descendentes lá. Eles matam todo mundo, matam os servos, matam a casa toda. Toda a dinastia tem que acabar. E era comum nessa época. Davi entrou como rei, mas ele não fez nada disso. Ele abençoou aquele rapaz e deu toda... Ele cumpriu a aliança dele, que ele tinha feito com Jonatas, né? Até o fim. Ele realmente agiu com amor no coração, com bondade, né?
realmente Davi, ele tinha várias qualidades, né? A gente sabe. Ele era valente, ele era sábio, ele ganhava as guerras todas, né? E depois ele ainda vai ser cunhado de Jonatas, ele vai casar com Mical, que era filha de Saul, não tem isso? Vai ser cunhado. Então, isso trouxe ainda mais poder para ele, né? E realmente... Mas teve uma tragédia nessa história. Jonatas, cara tão legal, tão admirável, ele acaba morrendo numa luta lá com os filisteus, né? Ele e Saul morrem. E Davi sofre muito, tanto por Saul quanto por Jonatas, né? Vamos ler lá em 2 Samuel, onde tem essa só por curiosidade, né? Essa coisa do filho que Davi falou. 2 Samuel 9. Eu acho que está no 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-o com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Aí Davi chama Ziba, que era o servo de Saul, e disse: Olha, tudo que pertencia a Saul, toda a casa, eu darei ao filho do teu senhor. E ele botou ele para trabalhar lá, trabalhar na terra, trazer sustento. E os filhos deste empregado também iriam estar ali junto. Ele tinha um monte de filho, um monte de servos, e a bondade vai se estendendo. Até o servo de Saul ia ter esse lugar para trabalhar, para sustentar Mefibosete. Né? E ele tinha um filho pequeno, aqui no 12. Tinha Mefibosete, um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. E ele era coxo de ambos os pés. Essa coisa dele comer à mesa do rei também era uma forma de honrá-lo. Então, além dele ter recebido toda a herança, ou seja, é muita bondade, né? Só por curiosidade, ele quebrou os pezinhos, parece que foi na hora que eles fugiram. Ele era pequeno, né? E a moça que cuidava dele deixou ele cair. Depois você lembra, lê lá antes para entender, porque ele tinha esse problema, né? E ele quebrou e ficou assim. Mas a gente sabe que Davi, ele quis cumprir, né? Toda essa bondade, toda essa amizade, todo esse amor que ele experimentou. E ele honra a memória de Jonatas, cuidando do filho dele. Né? Eu queria que você abrisse em Provérbios 17. Aqui a gente vai ver um exemplo da bondade. Provérbios 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Tem muita gente que fala, né? Tem amigo mais chegado que o irmão, a Bíblia fala. E nós sabemos que realmente, às vezes, os da própria casa não têm tanta ligação quanto os amigos que a gente escolhe, às vezes os amigos da igreja, os amigos, as pessoas que são próximas, né? Que é aquele amigo que, no momento, você não tem aquela nhenhenhê de todo dia, não, mas no momento da aflição, ele chega e te ajuda. Ele estende a mão, ele resolve. Né? Realmente, a gente tem que ser bom. A gente tem que ser bom.
Na Bíblia, um pouco mais adiante, em Samuel também, conta a história da Abigail, aquela mulher que estava lá, né? E vem Davi com os valentes dele, e o marido dela não era um homem sábio. Ele não ia tratar bem os soldados, mas ela era uma mulher muito sábia. Ela correu, fez lá os pães, fez tudo para tratar dos homens e tratar de Davi. E a bondade dela está na Bíblia. Tanto que Davi depois resgata ela, que ela vai ficar viúva, né? Com esse homem aí não dava. Deus faz ela ficar viúva. E Davi ainda leva ela como esposa também e cuida dela. Porque é uma mulher que era realmente digna, né? Bondosa, clemente e sábia, né? A gente tem que realmente pensar. Eu quero ter esse exemplo de amizade que nós temos, vem de Deus, né? Deus realmente, Ele é o maior exemplo de amor para nós, né? Quando existe uma amizade entre pessoas, assim, um amor entre amigos, isso é reflexo do amor de Deus. É reflexo de Deus agindo. Se não tiver Deus no meio, não tem, né? E uma amizade sincera dá ânimo, né? Outro dia eu ouvi também um vídeo que falava assim: para uma mulher ter saúde mental, ela nem precisa ter psicóloga, basta tomar café com as amigas. Eu fiquei rindo e pensando assim, é interessante. A gente realmente, às vezes, está precisando falar uma coisa. Quem tem muita irmã, é bom aqui, né? Tem um monte de irmã. Quem tem uma amiga para ligar, uma cunhada. Vamos bater um papo. Já desopila o fígado, já é muito bom. A gente ri. Realmente, a amizade ajuda, quando ela é sincera, ela nos dá ânimo para viver. Olha que coisa, como é importante, né? A gente tem que manter essas coisas. E como eu falei aqui, né, que o verdadeiro amigo é mais próximo que o irmão, a Bíblia também fala que o amigo é como um ferro com ferro que se afia, que vai ficando assim, ó, no ponto, né? Mas para afiar tem que ter uns atritos e umas batidinhas, né? Não são todas as coisas assim, só coisas fáceis, não. A gente realmente tem que conviver. E pensando no outro, né? Que a gente realmente vai fazer o que Deus quer, né? A gente sabe, já falei uma vez aqui, que o amor para o mundo é uma coisa passiva, mas para Deus o amor é uma coisa de ação, de atitude. Deus quer realmente que a gente se esforce, né? E não vai deixar de existir sofrimento, mas a gente vai ter o consolo. O consolo e no meio da bondade, esse consolo vai aparecer, tá bom? Realmente a gente tem que refletir a Jesus na nossa vida. Eu queria enfatizar com vocês, né, que Jonatas e Davi, eles resolveram agir com bondade um com o outro. E eles foram realmente firmes nisso, né? Independente do que aconteceu, eles foram firmes nisso até o fim. Essa aliança deles foi provada de várias maneiras, de várias formas, a lealdade e a amizade prevaleceu. Claro que tem o sobrenatural de Deus, mas foi uma escolha deles, né? Também. Eles agiram escolhendo ser amigos um do outro. E eu realmente queria mandar isso para vocês, que nós temos maneiras de viver. A gente sabe de tantos casos, né? Pais estão brigados com filhos, filhos contra pais. A gente sabe de tanta coisa. Às vezes você faz um almoço de família ali, já dá um irmão com irmão, um sobrinho. Isso é falta de Deus, claro, mas são princípios que estão errados. Então a gente tem que escolher realmente ser bom e escolher ouvir a direção de Deus e agir de acordo com o que Deus nos ensina, né?
para que realmente a amizade seja firme e forte. Deus não quer que a gente fique se subjugando para o outro, mas Deus fala para a gente o que? Suportar um ao outro. Suportar é dar suporte mesmo, é ajudar quando precisar, tá bom? Então, realmente, que nós estejamos sendo provados e aprovados. Que realmente a nossa vida não seja egoísta. Que o nosso olhar seja bom. Que o nosso olhar seja bom. Que a gente consiga estar acima, transcendendo de tudo que já temos como a nossa humanidade e natureza errada. Que a gente viva deixando o Senhor controlar. E o Espírito Santo dirigir. E agindo com amor. Amém? Amém. É essa palavra que eu tinha para vocês. Lembrando que realmente é uma coisa simples, mas que a gente consiga tratar, perdoar, viver as coisas simples do dia a dia, com leveza. Tá bom? Que realmente o Espírito Santo venha ser vivo e crescente dentro de nós. E que a bondade do Senhor seja manifesta em nós e através de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós entregamos, Senhor, esta simples palavra de amizade, de amor uns aos outros. Que o Teu Espírito Santo venha trabalhar em nós, naquilo que nós precisamos. Ser exemplo, Senhor, no trabalho, na família. Que nosso coração, Senhor, realmente esteja sendo dirigido pelo Espírito Santo de verdade. Que nós não deixemos, Senhor, o homem controlar, mas que o Teu Espírito venha agir e que nós escolhamos, Senhor, ser bons e agir com a bondade. Que Tu és o nosso maior exemplo de bondade. Tu és bom o tempo todo. Tu estás realmente com seus olhos voltados para nós, Senhor. Então, que nós sejamos consolo para o sofredor, que nós sejamos aquela mão, que nós sejamos, Jesus, apenas aquele amigo que fica quieto do lado, mas principalmente intercessores uns dos outros. Que nós estejamos lembrando uns dos outros em oração e sendo realmente bons, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu queria agora chamar o pastor Aloísio para que venha nos dirigir as orações aqui. Amém.